A graça e a paz do Senhor, amém? Pedir por gentileza para vocês deixarem as vossas Bíblias abertas na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Bom, sabemos que nós estamos no mês da Reforma Protestante. Este é um mês de grande importância para a cristandade, em especial para os cristãos reformados. Neste mês temos como objetivo, então, abordar de maneira não exaustiva os 5 solas da Reforma Protestante, sendo eles sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus e solo Deo Gloria. Meus irmãos, como herdeiros da Reforma, nós temos a responsabilidade de entender que as 5 solas compõem o núcleo central da Reforma Protestante. Eles não são meras frases latinas como alguns pensam, mas são pedras angulares que têm sustentado e guiado a teologia reformada através dos séculos. Como igreja, nós devemos entender que cada sola, ele atua como um guia que ilumina o caminho para uma compreensão mais profunda e autêntica das Escrituras e da nossa fé. Nesse momento, então, nós devemos olhar para a história, voltar um pouquinho para a história e olhar o que a história nos conta e aprender com ela, pois ao deixarmos de olhar para a história, nós estamos, então, desconsiderando os feitos de Deus na história e através dos séculos. Estamos, então, neste mês, dia 31 de outubro, comemorando 506 anos da Reforma Protestante. Se você não sabe, hoje, então, você está sabendo que nós, no dia 31 de outubro, nós vamos comemorar 506 anos da Reforma Protestante. Bom, foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, um monge agostiniano, afixou as suas 95 teses na porta do castelo em Wittenberg, na Alemanha. Com isso, ele estava propondo um debate para o esclarecimento do valor das indulgências. É interessante notar aquilo que Franklin Ferreira aponta em seu livro, Pilares da Fé, porque é de grande importância compreendermos que Lutero apenas alimentou um fogo que tinha se iniciado séculos antes. Séculos antes já tinha se iniciado esse fogo. Bom, desta forma podemos então dizer que a Reforma Protestante, ela se encerrou em algum lugar no tempo, por volta de 1550 a 1600, ainda que os seus efeitos tenham alcançado até os dias de hoje. Mas então surge uma pergunta: o que é reforma? E o que foi a reforma afinal? A palavra é uma tradução do termo latino reformatio, e de acordo com Patrick Collison, carrega uma noção de rejeição de novidades que eram as graves distorções da verdade cristã que passaram por verdades naqueles séculos e que vieram a ser conhecidas como o catolicismo medieval, certo? Vimos então que na história, no século XV, já se falava de reforma, isso lá no século XV. Eles falavam reforma da igreja, da sua cabeça se referindo ao papado e aos seus membros. E é nesse nível que acredita-se que o objetivo da reforma deveria ser todo o corpo da igreja, mas, mais especialmente, as camadas mais elevadas, porque eram as camadas mais elevadas que tinham acesso a textos, que tinham acesso à leitura, porque ter livros e ter textos nessa época era muito caro, não era qualquer pessoa que tinha. Já a reforma do século XVI foi diferente das tentativas anteriores do século XV. Carl Trueman oferece uma definição que a reforma é a tentativa de colocar Deus como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e no pensamento da igreja. Diferente das doutrinas, as outras tentativas da reforma da era medieval, a reforma do século XVI tinha uma clara preocupação com a doutrina conforme afirmada nas Sagradas Escrituras. Philip Watson
argumenta que a reforma não foi apenas um protesto contra as declarações religiosas e práticas da igreja medieval, mas fundamentalmente um ataque contra a doutrina corrompida daquelas igrejas, acerca da vida corrompida que foi atacada pelos reformadores anteriores. A reforma do século XVI foi uma contenda a favor da doutrina correta. A declaração de Lutero, ele dá uma declaração que deixa-nos atônitos, uma declaração que vale a pena nós pensar a respeito dela. Olha o que Lutero disse, lá no século XVI: não estou preocupado com a vida, mas com as doutrinas. A vida má não causa grande dano, senão a si mesma, mas o ensinamento errado é o maior mal neste mundo, porque leva multidões ao inferno. Não estou preocupado se és bom ou mal, mas atacarei o teu ensinamento venenoso e mentiroso que contradiz a palavra de Deus. Essa foi a declaração dele em frente ao papado e à Igreja Católica. Atacarei o teu ensino venenoso e mentiroso que fere a palavra de Deus. Novamente eu cito Franklin Ferreira, no mesmo livro Pilares da Fé, que ele diz que a questão do debate da reforma não foi tanto a respeito da doutrina acerca da Bíblia, pois ambos os lados, católicos e protestantes, criam em sua inspiração e inerrância das Escrituras, mas sim a respeito da doutrina bíblica, sendo central a doutrina da justificação. A questão em debate é antes o verdadeiro significado do termo graça e fé, que os reformados consideravam diferente dos seus oponentes católicos. Portanto, a base definitiva sobre a qual os reformadores se fundamentavam a sua crítica teológica à piedade católica foi somente glória a Deus, aquilo que chamamos, e que está num dos solas, soli deo gloria. Isso fica evidente quando os reformadores afirmam sem ambiguidade que toda a religião do papado rouba a glória de Deus, que é apropriadamente dele e somente dele. Por fim, é importante notar, meus irmãos, que aquilo que conhecemos como solas só foi ser articulado sistematicamente em meados do século XX. Poucos sabem. Todos os 5 solas aparecem nos vários escritos dos reformadores, mas não chegaram a ser arrolados todos os 5 juntos. Em 1916, Theodor Elgerder abordou pela primeira vez os temas sola escritura, sola graça, sola fé. Em 1934, Emil Brunner, teólogo do Novo Testamento, mencionou sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Mais tarde, ao comentar a teologia de Karl Barth, esse mesmo Brunner mencionou sola gratia, solus Christus e soli deo gloria. Em 1990, E.G. Rupp, ao resumir a obra de João Calvino, escreveu que ele, João Calvino, havia unido as grandes palavras da ordem da reforma, listando sola fide junto com sola gratia, seguida por sola escritura e soli deo gloria. Como vimos, os 5 solas, como conhecemos hoje, sola gratia, sola escritura, sola fide, solus Christus e soli deo gloria, só foram ser desenvolvidos juntos por meados do século XX. Então, poucos sabem que esses 5 solas, eles foram desenvolvidos juntos só em meados do século XX. Certo? Então, isso para nossa uma breve informação a respeito de como foi desenvolvido estes temas. Dado, então, este breve resumo acerca da reforma, o seu sentido e o que ela foi, e como os solas foram abordados juntos em meados do século XX, então nós podemos, então, agora olhar para a palavra de Deus, na primeira carta que eu pedi para que vocês deixassem aberto, do apóstolo Pedro, no capítulo 4, e verso 11, para desenvolvermos, então, este tema, que é um dos solas da reforma, soli deo gloria. É de suma importância para nós entender isso, porque quando nós compreendemos o que foi a reforma e como ela veio desenvolvendo através dos séculos, nós compreendemos melhor a fé que professamos. Embora eu dei um breve resumo muito pequeno, mas existe muito mais se você quiser conhecer acerca da reforma protestante, dos 5 solas. Existem bons materiais na internet, existem bons materiais, bons livros,
por sinal, muito acessíveis, que vale a pena, e eu diria que é primordial que todo cristão tenha conhecimento deste assunto. Vamos ao nosso texto, então, carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, apenas o versículo de número 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós glorificamos o Teu nome, porque a Ti pertence a glória, a força e o domínio pelos séculos dos séculos. Senhor, como nós acabamos de ver no decorrer da história, ainda que de forma bem resumida, Senhor, que nós possamos ter essa compreensão de que este evento que aconteceu no século XVI e que chegou até nós e que se iniciou muito antes do século XVI, que este evento possa continuar reverberando pela eternidade, reverberando, Senhor, até que o Senhor venha. Que possamos, ó Senhor, empunhar, ó Senhor, a espada da justiça, que possamos, ó Senhor, tomar as Sagradas Escrituras nas mãos, no coração e na mente, e aplicá-la às nossas vidas e direcionar outras pessoas ao Cristo que é vivo, que é detentor de toda a glória, de toda a honra, de toda a majestade e poder, Senhor. Pois somente Ele é digno de ser louvado, e somente nele é que nós encontramos a plena satisfação. Assim nós louvamos o Teu nome e te pedimos, ó Senhor, ilumina-nos para que compreendamos a altura, a largura e a profundidade, Senhor, deste texto, e que possamos conciliar aquilo que o apóstolo Pedro escreveu há tanto tempo atrás, de acordo com a revelação de Cristo, e que possamos, ó Senhor, olhar, ó Senhor, para os feitos da reforma, Senhor, através desta passagem. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Isso é de suma importância para nós, meus irmãos, olharmos o quanto nós podemos ver da palavra de Deus, o quanto a história tem a nos ensinar como cristãos. Então, o meu primeiro ponto, baseado no solo Deo Glória e nesse texto que acabamos de ler, é que nós devemos viver para a glória de Deus, servindo para a glória de Deus. Se o seu serviço não tem a glória de Deus como fundamento, você está servindo errado. Se o meu serviço não tem como fundamento a glória de Deus, eu estou servindo de forma errada. Somente a Deus glória. Este é o tema que coroa o importante movimento do século XVI que acabamos de mencionar. Uma vez que ele afirma que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Mas não somente porque Deus veio a nós nas Escrituras, mas pela salvação que é realizada conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito e o seu desígnio, conforme aparece lá em Efésios capítulo 1, verso 11. Todas as coisas é por desígnio e pela vontade de Deus. A expiação realizada em Jesus Cristo na cruz, também a justificação do pecador, assim como o dom de fé que nós temos, que é criado no coração dos crentes pelo Espírito Santo, somente Cristo faz isso, meus irmãos. Só Deus, só a Ele pertence o crédito pela salvação do homem. Ninguém mais pode salvar o homem. Somente Deus é detentor desse crédito pela salvação do homem em Cristo Jesus. A passagem que estamos analisando então, começa dizendo que se alguém fala, este deve fazê-lo de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, de acordo com o falar de Deus, de acordo com o manifestar de Deus. A pessoa que foi chamada para ser um porta-voz de Deus não pode substituir os oráculos de Deus, não pode imaginar acerca da palavra de Deus, não pode trocar aquilo que ele pensa acerca da palavra de Deus, ele não pode colocar em seu lugar os seus próprios pensamentos e as suas opiniões. Essa pessoa deve transmitir fielmente as palavras vivas que receberam, ou seja, a palavra de Deus. Ela deve ser fiel no transmitir
da palavra de Deus. Ela deve ser fiel àquilo que Deus deu para que ela o faça. Isso nós vamos ver lá em Atos, capítulo 7, versículo 38. Se você puder abrir a sua Bíblia, abre juntamente comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 38. Nós vamos ver exatamente isto. Atos, capítulo 7, verso 38, diz o seguinte: E Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas e as transmitiu. Ele não alterou. O que ele recebeu, ele transmitiu. O que ele recebeu, ele passou. E é assim que nós, servos da palavra, servos de Deus, devemos glorificar a Deus. Devemos dizer a Deus, só lhe deu glória quando nós transmitimos fielmente a palavra de Deus. Também Romanos capítulo 3, versículo de número 2, você pode abrir por gentileza. Romanos capítulo 3, verso de número 2, diz o seguinte, Romanos capítulo de número 3, verso de número 2, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Deus confiou a eles algo, e eles deveriam cumprir com aquilo que foi chamado para fazer, transmitir a verdade. E em vários textos do Novo Testamento, nós vamos ver este conceito de que eles devem transmitir aquilo que Deus deu para que eles transmitissem. Quando uma pessoa administra fielmente a palavra de Deus, pela graça de Deus, na pregação ou no ensino da palavra, ela experimenta então um milagre. Que milagre é este? O milagre de Deus falando por intermédio dele e Deus realizando e transformando vidas por intermédio dele para o louvor da sua própria glória. Para o louvor da sua própria glória. Quando Deus usa a sua vida, quando Deus usa a minha vida, não é para que nós nos exaltemos, é para que nós falemos tal como João Batista disse, importa que eu diminua, mas que ele cresça, porque a ele glória, a ele louvor, a ele honra. E muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus com as nossas atitudes, porque achamos que fazemos alguma coisa, quando na verdade nós não fazemos nada. Absolutamente nada. Somos chamados para ser servos e servos de Deus e servos da palavra de Deus. Assim, o nosso falar deve ser feito para o louvor da glória de Deus. O seu agir deve ser feito para o louvor da glória de Deus. O seu cultuar deve ser feito para o louvor da glória de Deus. Quando nós olhamos ainda para a história, e lá no Catecismo de Genebra, vamos ver qual o propósito que Deus teve em nos criar. Olha o que diz o Catecismo. Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. Ou seja, Deus te criou e te colocou aonde você está para que Ele seja glorificado na sua vida. Para que Ele seja exaltado na sua vida. Assim, então, é correto que dediquemos toda a nossa vida à glória de Deus, já que Ele é o próprio dono das nossas vidas. O nosso viver tem que ser vivido para a glória de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, nós vamos ver que no breve catecismo de Westminster existe o mesmo conceito, os mesmos aspectos. Olha o que diz o breve catecismo de Westminster. Eu já citei essa frase aqui inúmeras vezes, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu te pergunto, e você não precisa me responder, você tem glorificado a Deus com o seu viver? As suas ações têm glorificado a Deus? O seu almejar uma alta posição, seja num trabalho, seja num estudo, tem sido para a glória de Deus ou para ti mesmo? Você precisa pensar a respeito. Você precisa pensar como tem sido a sua vida até agora. Como tem sido o seu viver até a glória? Tem sido para glorificar a Deus e gozar-se nele para sempre?
Novamente eu cito Franklin Ferreira, que diz que o anseio pela glória de Deus é um dos temas centrais da reforma e um valioso motivador de piedade cristã. Todos aqueles irmãos, os pré-reformadores e os reformadores, glorificavam a Deus plenamente, com todas as suas forças, com todo o seu ser. Deus era para eles tudo. Tudo. Eles glorificavam a Deus intensamente. Eles iam para o culto intensamente. Eles iam adorar a Deus intensamente, porque eles glorificavam a Deus como peça fundamental das suas vidas. O texto do apóstolo Pedro demonstra que se alguém serve, deve fazê-lo com o intuito de glorificar a Deus. Então, o que Pedro está fazendo? Pedro, ele está encorajando o crente a colocar em prática aquilo que Deus lhe deu, o talento que Deus lhe deu. Em outra parte das Escrituras, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei, portanto, para a glória de Deus. Tudo, meus irmãos, o que fazemos, o que pensamos, como agimos, como cristãos e como herdeiros da reforma, nós devemos glorificar a Deus. Tudo, tudo, absolutamente, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O servir que aparece no texto de 1 Pedro 4,11, como vimos, diz respeito ao serviço dos diáconos, mas também inclui todo e qualquer cristão que trabalha e que serve no contexto da igreja e que está disposto a glorificar a Deus com alegria e integridade de coração. Deus tem levantado os apóstolos no primeiro século, após eles veio vindo aqueles que foram dando continuidade, e o seu nome foi sendo glorificado através dos séculos. Mas, no decorrer dos séculos, quando vamos chegando para o final do século XIX, quando entra o liberalismo teológico e vai para o século XX, parece que as pessoas esqueceram. Aí começou-se a construir pequenos deuses. Deixaram de glorificar a Deus e começaram a glorificarem a si mesmos. E isso é um problema que nós devemos combater. Assim como aqueles irmãos do passado combateram as heresias e combateram os erros teológicos. Mas para combatermos os erros, nós devemos conhecer. É impossível, meus irmãos, combatermos aquilo que nós não conhecemos. É impossível. Se você não conhece a fé que você professa, eu lhe convido a repensar, eu lhe convido a olhar para as Escrituras e clamar a Deus: Senhor, ajuda-me, aumenta a minha fé e me ensina a ser verdadeiramente discípulo, verdadeiramente servo teu. Meus irmãos, Pedro enfatiza ainda mais porque o crente, ele enfatiza a dependência que o crente tem de Deus. Pois aquele que serve é completamente dependente da força que é dada por Deus, é o que o texto diz, no capítulo 4, verso 11. Aquele que serve, eu quero repetir o texto, 4:11 de 1 Pedro. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. É Deus quem fortalece, é Deus quem direciona, é Deus quem faz com que nós o servimos plenamente para que Ele mesmo seja glorificado. Não nós. Ele seja glorificado. A ideia aqui é de alguém que arca com as despesas de alguma coisa, como por exemplo, daquela pessoa ou da preparação de um coral. Deve ser árduo, irmão. O Diego pode explicar mais, porque ele é músico. Quão difícil é preparar pessoas. Quão difícil é acompanhar pessoas. Colocar certinho a nota aqui, não, você está alto, você está baixo, você precisa estar aqui. Quão difícil deve ser. E ele usa esse exemplo de como a preparação de um coral. Esse é o sentido do preparar-se. Esse é o sentido de suprir. O verbo suprir tem um significado de suprir
abundantemente. Portanto, Deus, e só Ele é aquele que supre abundantemente as forças necessárias para o crente executar a sua fé. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Sozinho nós não vamos chegar a lugar algum. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Reverendo Hernando Dias Lopes diz que com Deus nós somos a maioria. Sem Deus nós estamos perdidos. Meus irmãos, nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. E há um movimento por aí que diz que Deus precisa dos homens. É uma santa ignorância. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Pela sua graça e pela sua misericórdia Ele nos chamou. Pela sua graça e pela sua misericórdia Ele nos salvou. Pelo seu amor Ele entregou o seu Filho para morrer a morte de cruz. Por nós, era para nós estarmos pendurados no madeiro. Era para nós sermos crucificados. Mas por amor, Ele envia o seu Filho para morrer a minha e a sua morte na cruz do Calvário. Por amor, Ele glorifica o seu próprio nome. Ele glorifica o seu próprio nome por amor. Deus, portanto, é aquele que supre abundantemente as forças necessárias para que nós professamos a fé que temos. Amados, como vemos, é Deus quem supre tudo. Paulo diz que tudo é dele e para ele. Fato é que Deus supre todas as coisas, as necessidades. E aí seu nome é glorificado em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Porque Ele glorifica a Ele mesmo. Na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E na vida de todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É Ele quem glorifica, não somos nós. Porém, isso tudo é feito somente através de Jesus Cristo. Olha o que o texto diz. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É a Ele quem pertence a glória. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é por causa dele. Eu vou citar aqui o pastor Jonathan, o pastor que foi nosso pastor antes do pastor Leandro. E ele dizia que tudo não é ao nosso respeito. Tudo é a respeito de Deus. Tudo é a respeito de Deus. O problema é que as pessoas tentam reinventar a roda. Ele dizia isso. Não, tudo é a respeito de Deus e tudo é para a glória de Deus. O seu serviço é para a glória de Deus. O seu cultuar é para a glória de Deus. Meus irmãos, é isso que a palavra de Deus nos traz. E esses irmãos lá na Reforma entenderam isso. Lá no século XVI. Haja vista, no século XV, alguns já estavam falando de reforma. Mas Deus levanta na sua soberania, no seu poder, Martinho Lutero. E ele afixa suas 95 teses na porta do Castelo Wittenberg e ele confronta o papado. Um homem confrontou o papado. Lembra da citação que o pastor Leandro fez no ano passado? A respeito, se vocês lembram quem foi a pessoa que ele citou? Que ele falou, eu quero ser este homem. Alguém lembra quem ele citou? Eu vou refrescar um pouquinho a vossa memória. Dwight Lyman Moody. Que ele diz que se havia no tempo um homem, apenas um homem para que Deus usasse, ele falou, eu serei este homem. E Deus o usou poderosamente, porque ele glorificou a Deus através da sua vida. No Salmo 24, meus irmãos, vemos que todo o povo de Deus é convidado a buscar a glória de Deus. 24, do 7 a 10, olha o que diz. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Nós não devemos temer. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, como vemos neste salmo, uma linguagem que muitas vezes falta em nossos cultos. O salmista demonstra com um gesto de louvor, adoração, quem Deus é. Ele é o Rei da Glória, Ele é forte, Ele é poderoso nas batalhas, e devemos lembrar disso. Ele é o Rei da Glória. Ele é detentor de todo o poder e de toda a glória. E foi para isso, meus irmãos, que nós fomos formados para glorificar a este Deus que é o Rei da Glória. É este Deus que governa sobre todas as coisas. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é majestoso, Ele é sublime, Ele é o Deus que habita em um lugar inacessível. Você já parou para pensar nisso? Que você serve um Deus, que chama esse Deus de Pai, que Deus te adota em Cristo Jesus, e um Deus que habita em um lugar inacessível, e você não fica atônito? Alguma coisa de errado há. Ele é o Rei da Glória, amados. Ele nos deixa atônito quando nós olhamos para a sua palavra. Quais são os feitos de Deus, como Ele tem agido no decorrer da história, como Ele tem salvado o seu povo, como Ele tem poupado o seu povo no decorrer da história. Quantas coisas Deus tem feito para você. Quantas coisas Deus tem feito para mim. Nós precisamos glorificar a este Deus, porque, como eu disse, nós não somos nada. Nada, meus irmãos. Somos apenas como uma gota de água num oceano diante de Deus. Deus é soberano. Deus é excelso, Deus é maravilhoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Devemos lembrar que pelo comando de Deus tudo veio a existir. Quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus disse e assim se fez. Deus deu um comando e se fez. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus fez isso. Nenhum outro Deus fez isso. Mas o Deus que nós servimos, Ele criou todas as coisas do nada. Ele criou na força do seu poder e pela sua palavra, tudo veio a existir. Isso é glorioso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus, Ele está nos céus, e Ele faz tudo de acordo com a sua plena vontade. Salmo 115, verso 1 ao 3. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Esse é o Deus que nós servimos. Muitas vezes aquilo que queremos não é aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer para nós não é aquilo que queremos. Como compreender esse Deus insondável? Não podemos. Como a Adriana disse no começo, no louvor, Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Ele sabe todas as coisas. Ele compreende todas as coisas. Ele sabe o seu presente, Ele conhece e conheceu o teu passado, e Ele conhece o teu futuro. Por que você teme? Não podemos temer, devemos louvar a Deus. Vemos o salmista declarar nesse texto de Salmo 115, enfaticamente que a glória de Deus e é de Deus somente. E no que diz respeito a glorificar a Deus, Martinho Lutero entendeu isso de forma extraordinária. Ele afirma de igual maneira que a força e a glória de Deus, do Deus uno, trino, dizendo a seguinte sentença: aquilo que me consola é que esta nossa doutrina atribui
toda a glória e todas as coisas a Deus, e nada ao homem. Nada ao homem. É verdade que a doutrina do Evangelho subtrai toda a glória, sabedoria e justiça aos homens e a atribui somente ao Criador, que tudo faz e que o homem nada faz. Ora, é muito mais seguro atribuir demais a Deus do que aos homens. Minha doutrina é atribuir tudo a Deus. É de tal natureza que prega e venera com a pureza e somente a Deus conceda a sabedoria, a justiça e todo o poder e todo o homem. No que diz respeito à salvação, o homem não faz nada. Nessa atitude não posso pecar, Martinho Lutero dizendo, pois atribuo a ambos, a Deus e aos homens, o que é própria e verdadeiramente lhe é devido a cada um. Deus chamou o homem para o exaltar, para exaltar a Deus, não a si mesmo, para glorificar a Deus. E Deus, em sua onisciência, onipresença e onipotência, glorifica a si mesmo em nossas vidas, para o louvor da sua própria glória. Porque a Ele é devido a glória, somente a Ele. Viver para a glória de Deus, então, é entender e é manifesta, esse viver ele é manifesto na sua glória em tudo que Ele faz, mas notavelmente em revelar a sua excelência moral às suas criaturas e evocar o louvor das suas criaturas para si mesmo. Quando nós louvamos a Deus, nós fazemos porque o Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo vem sobre nós, então nós glorificamos a Deus, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda a honra e toda a glória. E colocando esse pensamento do Lutero de forma mais simples, a glória de Deus refere-se à majestade e ao brilho de Deus que acompanha a sua revelação na sua palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e essa palavra nos confronta, e essa palavra nos mostra quão pecadores somos e que nós somos carentes de Deus, então nós entendemos que é Deus quem deve ser glorificado. Mas para isso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus, para glorificarmos a Deus em nossas vidas. A glória de Deus refere-se então à suprema beleza do seu ser, revelada em Cristo Jesus, pois Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, e é Ele quem sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Hebreus, capítulo 1, verso 3. É Ele quem sustenta, com o seu poder e com a sua majestade, a sua palavra. O segundo ponto que esse texto nos mostra, esse texto que Pedro escreve à igreja, e que podemos fazer uma conexão com o solo e Deu Glória, é que somente em Cristo temos condições de glorificar a Deus. É impossível nós glorificarmos a Deus por nós mesmos. Se nós tentarmos, como diz no Brasil, não sei se isso se aplica aqui, vamos dar com a cara no muro. Se nós tentarmos glorificar a Deus por nós mesmos, nós vamos dar com a cara no muro, ou como dizem, com os burros na água. Não podemos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque desejamos o que é mal. Porque somos pecadores. Porque somos herdeiros da natureza pecaminosa de Adão. Por isso nós não podemos. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, é o que Paulo diz. E quem está morto, não pode fazer nada. Quem está morto, não respira, não faz, não tem o que fazer, já foi. Nós precisamos entender, nós só temos vida em Cristo. Ressuscitamos com Cristo. E por causa disso nós podemos glorificar a Deus. A terceira parte do texto do apóstolo Pedro diz respeito à glória de Deus. Pois ele diz que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Esta doxologia, ela é uma herança da igreja primitiva. Doxologia é glorificar a Deus, é o ato de agir e glorificar a Deus plenamente. Isso é doxologia. Doxo vem da palavra grega glória, logia fazer. Doxologia, glorificar a Deus. Quando você ouvir essa expressão doxologia, ele está levantando um hino de louvor e adoração
a Deus. Isso é doxologia. Doxologia, então, ela é uma herança da igreja primitiva. E ela demonstra como podemos glorificar a Deus somente. E vemos isso em algumas partes do Novo Testamento. Eu vou citar apenas algumas, para nós compreendermos isso. Olha o que diz Romanos, capítulo 16, versículo 27. Paulo escrevendo. E ao Deus único, sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20, ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. João, na ilha de Pátimos, exilado, escreve a Deus dizendo, então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Vejam, irmãos, todos esses homens tinham como principal intuito glorificar a Deus só lhe deu glória. Todos eles. João exilado numa ilha de só existia leprosos. Ele foi exilado na ilha de Pátimos, onde só havia leprosos, era um leprosário. Ali, João glorifica a Deus escrevendo o Apocalipse. Deus dá a ele esta revelação, ele escreve o Apocalipse na ilha de Pátimos. Meus irmãos, e esses irmãos, se fossem ser olhados hoje com a ótica do tempo contemporâneo, eles eram pecadores. Porque eles não tinham nada. João estava exilado. Paulo foi decapitado. O único apóstolo que não morreu pelo viés do martírio foi João. Todos os outros 11 morreram ou decapitado, ou queimado vivo, ou jogado num tacho de óleo quente. Todos morreram pelo viés do martírio e todos eles glorificavam a Deus. Todos eles disseram, só lhe deu glória. E por que tem que ser diferente hoje? E por que tem que ser diferente hoje? Eu não estou dizendo que você tem que morrer no martírio. Eu não estou dizendo que você tem que ser decapitado. Eu não estou dizendo que você tem que ser colocado num tacho de óleo fervente. Se for para a glória de Deus, Ele o preparará. Mas eu estou dizendo que a sua vida e a sua atitude deve refletir, só lhe deu glória. É isso que eu estou dizendo. Foi para isso que fomos chamados, meus irmãos. Somente a Deus glória. Deus criou tudo para o louvor da sua glória. Sim, tudo para o louvor da sua glória. Essa é a paixão última de Deus, John Piper escreve. E concordo com o que Franklin Ferreira diz, que todo o propósito da história, e mesmo todo o propósito da nossa existência, é a glória de Deus. O motivo da nossa paixão deve ser glorificar a Deus e viver para a sua glória em tudo o que fizermos. Em tudo. Desta forma se referiu João Calvino. Olha o que João Calvino escreveu. Sabemos que somos postos sobre a terra para louvar a Deus com uma só mente e uma só boca. E que esse é o propósito da nossa vida. Este é o propósito da sua vida. Este é o propósito da minha vida. Este é o propósito da nossa vida, glorificar a Deus. Igreja, o anseio pela glória de Deus conduziu os reformadores a afirmar um grande e importante princípio em sua época. Não só no âmbito da igreja, preste atenção nisso. Não só no âmbito da igreja, mas também no âmbito social. Preste atenção nisso. E aqui eu quero citar uma ilustração que mostra bem como este impacto foi realizado no mundo antigo, através da vida de Johann Sebastian Bach. Creio que alguém já ouviu falar. Um compositor de óperas, compositor de obras magníficas, e tudo ele fez para a glória de Deus. Johann Sebastian Bach, a reforma
causou um profundo impacto na música. Preste atenção, quase todas as obras de Bach têm no seu início as letras JJ e no seu final SDG. E eu explico. No início da obra, Bach pedia Jesus juva, ou seja, na língua deles, Jesus ajuda. E depois de escrever a última nota, ele gravava Soli Deo Glória. Em todas as suas obras existem o JJ no começo e o SDG no final. Jesus ajuda e Soli Deo Glória no final, quando ele escrevia a última nota da partitura. Essa é uma lição maravilhosa que a Reforma produziu no passado. Essa é uma lição maravilhosa. E há muitas outras que eu não vou citar, que são muitas. Assim, ao iniciar a composição, Bach confessava não somente a sua indignidade e a sua inabilidade de fazer algo aos olhos de Deus, algo bom, mas confessava também a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ao finalizar, então, o louvor a Deus brotava dos seus lábios com gratidão e exaltação. E ele escrevia toda a música para o louvor da glória de Deus. Bach escreveu música para o culto e música para o entretenimento pessoal. E os dois estilos refletem a glória de Deus. Tanto para o culto sacro, quanto ele escrevia para os reis e para os poderosos da época, as suas músicas glorificavam a Deus. Isso é o impacto que a Reforma fez, tanto no âmbito religioso, como no âmbito secular. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Precisamos entender que, como cristãos, fomos chamados para glorificar a Deus em todas as esferas da nossa vida, no culto e no seu trabalho, no culto e na escola junto dos teus amigos, no culto e no trem quando você pega para ir para o seu trabalho, no culto e quando você dirige o seu carro na estrada. Você foi chamado para glorificar a Deus em todos os aspectos. Para isso, nós fomos chamados. Johann Sebastian Bach compreendeu isso. E nós devemos compreender isso. E compreender isso é glorificar a Deus, pois Ele concedeu aos crentes dons e lhes deu uma vocação, e que ela seja para o louvor da sua própria glória. Então nós somos chamados e convertidos somente pela graça soberana e livre de Deus. Uma graça irresistível, que é pela sua própria glória. Somos alimentados pelas sagradas escrituras para o louvor da sua própria glória. Assim como somos chamados à oração e à devoção para o louvor da sua própria glória. 2 Coríntios 13, 18. E eu não poderia deixar de glorificar a Deus neste fim, dizendo e retornando a dois textos que eu já citei, que foi mencionado no começo dessa exposição. E esses textos demonstram que devemos glorificar a Deus e gozar nele para sempre. Um é este, a resposta primeira do Catecismo de Westminster. O homem foi criado com um fim único de glorificar e gozar a Deus para sempre. E outro texto, dois textos da palavra de Deus é: porque dele, por meio dele e para ele, meus irmãos, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, citando Paulo novamente, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa na sua vida, que isso seja feito para a glória de Deus. Embaixo nós assinamos como Bach, Soli Deo Glória. Foi para isso que fomos chamados. Que Deus muito lhe abençoe. Sei que hoje foi um estilo completamente diferente, foi mais uma aula do que uma exposição. Eu mesclei um pouco de aula com um pouco de exposição, para que nós compreendamos qual é o papel que nós temos em servir a Deus no tempo em que estamos vivendo. A nossa vida deve ser para o louvor da glória de Deus. E nós assinamos embaixo, Soli Deo Glória. Que Deus muito vos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo seu agir e pelos seus feitos na história que chegou até nós. Homens que se colocaram, Senhor, diante de Ti, que ouviram o seu chamado, alguns relutantes, mas cumpriram o seu chamado. E por causa deles, ó Senhor, hoje nós temos a Tua palavra, traduzida nos nossos idiomas, a Tua palavra que nos direciona, a Tua palavra que mostra o quão falha e pecadores somos, o quão dependente de Deus nós somos, o quão carentes do Espírito Santo nós somos para caminhar contigo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje nós somos chamados os Teus filhos, adotados em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor enviou incondicionalmente o Teu Filho para morrer uma morte e morte de cruz, para expiar o nosso pecado, Senhor, para limpar as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados, para que pudéssemos então nos achegar diante de Ti, glorificando a Ti, exaltando a Ti, bendizendo a Ti, porque Tu és excelso, Tu és soberano, ó profundidade da riqueza, Tu és grande, Senhor. Não temos palavras, Senhor, como o salmista disse. Como é grande e infinita a Tua soberania. Como Paulo disse, Senhor, quão insondáveis são os Teus caminhos. E o Senhor nos colocou nestes caminhos, ó Senhor. Que privilégio, Senhor. Nós somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem cuidado e guardado e nos ensinado, e nos exortado e nos trazido novamente para Ti, Senhor. Porque o Senhor nos ama como ninguém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta igreja, muito obrigado pela liderança, muito obrigado porque tudo que é feito aqui é feito para a sua glória. Muito obrigado, Senhor, porque ainda estamos, ó Senhor, neste período no qual nós completamos, sim, 150 anos dizendo só lhe deu glória. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte do Teu povo. E eu creio, Senhor, que a Tua obra, aquela que o Senhor começou na vida de cada um, o Senhor há de completá-la fielmente até o dia de Cristo Jesus. É nisso que eu creio, porque é o que a Tua palavra diz, Senhor. O que eu te peço, ajuda-nos a prosseguir. Como aqueles discípulos pediram a Jesus, Senhor, acrescenta a nossa fé. Senhor, ajuda-nos a caminhar. Senhor, ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a buscar a Tua presença. Ajuda-nos a termos fome de Deus. A termos fome da Tua palavra. Para que possamos ser direcionados e guiados por esta palavra, Senhor. Abençoa os Teus filhos. Abençoe a cada irmão e irmã, jovem, adulto e criança, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde no Teu caminho até que o Senhor venha. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.